Imagine um viajante solitário, um fragmento de um mundo que nunca conheceremos, cruzando o abismo gelado entre as estrelas por milhões ou talvez bilhões de anos. Ele navegou pela escuridão total do espaço interestelar, silencioso e invisível, até que o brilho do nosso Sol começou a despertar o seu coração congelado. O 13 Atlas não é apenas mais um cometa. Ele é o terceiro embaixador de outro sistema solar a cruzar as nossas fronteiras, uma cápsula do tempo química vinda de um Sol alienígena. No vídeo de hoje, vamos mergulhar na crônica completa desta passagem histórica, desde o momento em que ele foi detectado nas sombras até as observações mais recentes feitas pelas nossas sondas mais avançadas no início de 2026. O que ele nos diz sobre os tijolos fundamentais da vida em outros sistemas? Como a nossa rede global de defesa planetária e os nossos telescópios espaciais se uniram para capturar cada detalhe desta rocha interestelar. Prepare-se para uma narrativa densa, baseada inteiramente nos relatos oficiais da NASA e das missões internacionais. O 13 Atlas cruzou o nosso caminho para nos lembrar de que não estamos isolados em um oceano de vazio, mas conectados por fios de poeira e gelo que viajam entre as galáxias. O horizonte interestelar acaba de bater à nossa porta, e nós abrimos as lentes para o receber. Tudo mudou no dia 2 de julho de 2025. Nas profundezas da noite africana, o Sistema Atlas, o sistema de alerta de impacto terrestre de asteroides, localizado na África do Sul, capturou um brilho pálido e veloz que não se comportava como as rochas que normalmente habitam o nosso sistema solar. Inicialmente, ele parecia ser apenas mais um cometa comum, mas à medida que os dados de sua trajetória começaram a ser processados pelos supercomputadores de defesa planetária da NASA, uma verdade eletrizante emergiu: a sua órbita era hiperbólica. Isso significava que ele possuía energia e velocidade de escape suficientes para provar que ele não pertencia ao campo gravitacional do Sol. Ele vinha de fora. Ele era o terceiro objeto interestelar confirmado na história humana, recebendo a designação oficial de 13 Atlas. A confirmação da natureza interestelar do 13 Atlas enviou ondas de choque através da comunidade científica global. Diferente do Oumuamua, que era uma rocha seca e de formato estranho, e do 2 Borisov, que era um cometa clássico porém distante, o Atlas apresentava uma oportunidade de estudo muito mais próxima e detalhada. Os astrônomos do Programa de Defesa Planetária da NASA agiram com rapidez, coordenando observações de base terrestre e espacial para traçar o caminho exato deste visitante. Percebeu-se que o cometa estava em uma rota que o levaria para dentro da órbita de Marte, aproximando-se o suficiente do Sol para que o calor solar fizesse o seu material primordial evaporar, criando uma cabeleira e uma cauda que serviriam como amostras diretas de um sistema solar alienígena. A escala da descoberta era monumental. O 13 Atlas não era apenas um ponto de luz, ele era uma prova de que a troca de material entre as estrelas é um fenômeno regular e acessível. A NASA e as suas parceiras internacionais começaram a mobilizar cada recurso disponível, transformando o sistema solar em uma rede de radares voltada para um único objetivo. Este primeiro ato da jornada do Atlas nos ensinou que as nossas sentinelas espaciais estão mais prontas do que nunca. O grito do deserto na África do Sul foi o sinal de que a ciência estava prestes a tocar o intocado. Estávamos prestes a observar as propriedades físicas de um objeto que foi formado em torno de uma estrela que talvez nem consigamos ver no céu noturno, e a partir desse momento, cada segundo de sua passagem seria registrado para a eternidade. Quando o 13 Atlas ainda era apenas um ponto difuso para os observatórios terrestres, a NASA convocou o veterano das observações espaciais para uma tarefa crítica. O telescópio espacial Hubble, com sua visão incomparável acima da atmosfera distorcida da Terra, foi direcionado para o visitante interestelar com o objetivo de decifrar a sua verdadeira anatomia. Em meados de 2025, os dados processados revelaram que estávamos diante de um objeto de dimensões respeitáveis. O núcleo sólido do cometa foi estimado em aproximadamente 800 metros de largura, o que equivale a quase 8 campos de futebol alinhados. Embora pareça pequeno na vastidão do vácuo, para um objeto que viajou por trilhões de quilômetros de vazio absoluto, essa massa compacta de gelo e rocha é um sobrevivente resiliente de uma jornada épica. O que realmente impressionou os cientistas, porém, não foi apenas o tamanho do núcleo, mas a magnitude da sua atividade. Diferente do Oumuamua, que passou pelo nosso sistema de forma silenciosa e seca, o Atlas mostrou-se um cometa extremamente ativo, envolto em uma gigantesca nuvem de gás e poeira conhecida como coma. O Hubble detectou que essa atmosfera temporária se estendia por dezenas de milhares de quilômetros, criando um envelope protetor que brilha sob a influência da radiação solar.
Essa característica indica que o 13 Atlas é um objeto prístino, ou seja, ele preservou os gelos e gases de seu sistema solar de origem quase intactos. Ele não é apenas um pedaço de entulho, é uma amostra pura da química que existia em torno de outra estrela há possivelmente bilhões de anos, funcionando como uma cápsula do tempo congelada que o Hubble nos permitiu medir com uma precisão cirúrgica. Enquanto o Hubble definia a forma, o telescópio espacial James Webb e a missão SPHEREX uniram forças em agosto de 2025 para realizar uma análise forense da química deste visitante. O Webb, utilizando a sua visão infravermelha ultrasensível, conseguiu perfurar a névoa da coma para identificar as assinaturas moleculares ocultas na poeira. O que ele encontrou foi uma revelação científica sem precedentes, a detecção clara de dióxido de carbono e gelo de água. Embora esses elementos sejam comuns nos cometas do nosso próprio sistema solar, a proporção em que aparecem no 13 Atlas sugere que ele nasceu em um ambiente muito mais frio ou com uma composição nebular distinta da nossa. A presença de silicatos, pequenos grãos de poeira rochosa, também foi confirmada, servindo como a impressão digital mineral de seu sistema solar natal. A missão SPHEREX, que atua como um espectrofotômetro para a história do universo, complementou esses dados ao rastrear o brilho do cometa em centenas de cores infravermelhas simultaneamente. Juntos, esses relatos mostram que o 13 Atlas carrega consigo os ingredientes fundamentais que poderiam, em teoria, semear a vida em outros mundos. Descobrir água e carbono em um objeto vindo de outra estrela confirma que as leis da química orgânica são universais. O Webb não viu apenas um cometa, ele viu os tijolos de construção de um sistema planetário alienígena sendo evaporados diante de nossos olhos. Esse banquete de dados moleculares permitiu aos cientistas começar a modelar como seria o Sol que deu origem a este viajante, transformando a luz pálida capturada no espaço em uma enciclopédia vibrante de astrofísica interestelar. Enquanto o cometa avançava para o coração do nosso sistema, a NASA aproveitou a posição privilegiada de missões que já cruzavam o espaço profundo. Em novembro e dezembro de 2025, as sondas Psyche e Lucy tornaram-se as nossas sentinelas avançadas. A missão Psyche, que viaja em direção ao asteroide metálico homônimo, e a sonda Lucy, que está em uma jornada de 12 anos para estudar os asteroides troianos de Júpiter, foram orientadas a desviar os seus instrumentos por breves momentos. O que elas capturaram foi algo que nenhum telescópio na Terra poderia ver, uma perspectiva lateral e profunda do 13 Atlas. Ao fotografar o cometa de ângulos diferentes, essas sondas permitiram aos cientistas construir um modelo tridimensional da sua trajetória e da estrutura da sua cauda, revelando como a poeira interestelar se comporta quando é chicoteada pela luz do nosso Sol pela primeira vez. Esses relatos mostram que o 13 Atlas é um objeto de uma resiliência impressionante. A sonda Lucy, em particular, usou as suas câmeras de alta resolução em meados de novembro para registrar imagens que ajudaram a refinar a velocidade do cometa. Estar no espaço profundo, longe do brilho disperso da atmosfera terrestre e da poluição luminosa da órbita baixa, deu a essas missões uma visão cristalina. Elas observaram o cometa como se fossem exploradores em um posto avançado no deserto, vendo um forasteiro cruzar a fronteira. Esses dados foram fundamentais para entender a fase de atividade do cometa, ou seja, o momento exato em que os seus gelos internos começaram a sublimar com maior intensidade. A coordenação entre essas missões mostra o nível de prontidão da NASA. Usamos o que tínhamos à mão para garantir que nenhum detalhe desse mensageiro interestelar fosse perdido enquanto ele mergulhava no vazio entre os mundos. A passagem mais dramática de novembro de 2025 ocorreu quando o 13 Atlas se aproximou da órbita do planeta vermelho. Marte não estava apenas servindo como um ponto de referência, ele se tornou um observatório de primeira linha. A frota de sondas marcianas da NASA, incluindo a MAVEN, a Mars Odyssey e o Mars Reconnaissance Orbiter, conhecido como MRO, capturou imagens inéditas do cometa. A sonda MAVEN, que estuda a atmosfera de Marte, teve uma função técnica crucial. Ela observou como a imensa cabeleira de gás do cometa interagia com o vento solar na vizinhança marciana. Esses relatos permitiram medir a taxa de perda de água e outros gases voláteis do Atlas, fornecendo pistas sobre quão gelado era o seu sistema de origem. O MRO, equipado com a sua câmera de altíssima resolução, a HiRSE, tentou capturar detalhes do núcleo enquanto ele passava. Embora o cometa estivesse a uma distância segura, as imagens revelaram a brilhante condensação central da coma, um farol de luz refletida que se destacava contra o fundo escuro do espaço marciano. A sonda Mars Odyssey também contribuiu com dados térmicos, monitorando as variações de temperatura na poeira que o cometa deixava para trás.
Ter 3 naves diferentes observando o mesmo objeto de uma órbita planetária estrangeira é um feito que demonstra a nossa capacidade de monitoramento interplanetário. O 13 Atlas foi escoltado, figurativamente, pelas nossas naves em Marte, transformando o planeta vermelho em uma sentinela que registrou a química e a fúria deste visitante enquanto ele se preparava para o seu encontro mais perigoso, o mergulho em direção ao calor infernal do nosso Sol. Em meados de novembro de 2025, o 13 Atlas entrou em uma zona de turbulência invisível e violenta. O espaço que nos rodeia não é um vácuo vazio, mas um oceano agitado pelo vento solar, um fluxo constante de partículas carregadas que emanam da coroa do Sol a velocidades de milhões de quilômetros por hora. Para observar como o visitante reagiria a essa força, a NASA utilizou as missões Estéreo e Punch. A sonda Estéreo, que observa o Sol de ângulos orbitais diferentes, capturou imagens do cometa sendo chicoteado pelas rajadas de vento solar. Esses relatos mostram que a cauda do Atlas não é apenas um rastro estático, ela é uma estrutura dinâmica que serpenteia e se deforma sob a pressão magnética da nossa estrela. A missão Punch, projetada especificamente para observar como o vento solar se transforma em estruturas complexas, ofereceu uma visão sem precedentes da interação entre o gás interestelar e o plasma solar. Ao espiar o 13 Atlas, a Punch revelou como as partículas que vieram de outro sistema solar são capturadas e arrastadas pelo magnetismo do nosso Sol. Esses dados são fundamentais para entender a composição física da cauda e a densidade dos gases que o cometa está liberando. Ver esse viajante interestelar ser moldado pelas forças da nossa própria estrela é como observar um estranho em uma terra estrangeira sendo afetado pelo clima local. O 6º ato da nossa crônica prova que, no sistema solar, nada escapa à influência do Sol, e o Atlas tornou-se um laboratório vivo para estudarmos a meteorologia espacial em uma escala nunca antes vista. Dezembro de 2025 marcou o momento de maior tensão para o 13 Atlas, o periélio, o ponto de sua trajetória mais próximo do Sol. É um instante em que o calor se torna insuportável e as forças de maré gravitacional podem despedaçar um cometa em 1000 pedaços. Para monitorar essa passagem perigosa, a lendária sonda Sorro, uma parceria entre a NASA e a Agência Espacial Europeia, manteve o seu olhar fixo no disco solar. Através de seus coronógrafos, que bloqueiam a luz direta do Sol para revelar o que está ao seu redor, a Sorro acompanhou o mergulho do Atlas no brilho ofuscante. Os relatos mostram um objeto resiliente, que brilhou com uma intensidade furiosa conforme o gelo de seu núcleo evaporava sob temperaturas de centenas de graus Celsius, criando uma cauda de poeira que se estendia por milhões de quilômetros. Mas o registro mais audacioso veio da Parker Solar Probe. Em 19 de dezembro de 2025, a sonda que toca o Sol realizou uma observação de proximidade do 13 Atlas. Estando mergulhada na própria coroa solar, a Parker teve uma visão privilegiada que nenhum outro instrumento na história da humanidade jamais possuiu de um objeto interestelar durante o periélio. Esses dados térmicos e de plasma são o santo graal para os astrônomos. Eles permitem analisar como o material vindo de outro sistema solar reage ao calor extremo de uma estrela de tipo G como o nosso Sol. O relato da Parker confirmou que o núcleo do Atlas sobreviveu ao encontro, provando que este mensageiro interestelar é feito de um material muito mais denso e coeso do que muitos esperavam. O 7º ato termina com o visitante emergindo das chamas, transformado e brilhante, pronto para iniciar a sua longa jornada de volta para a noite eterna. Em 18 de dezembro de 2025, enquanto o cometa começava a se afastar do calor escaldante do periélio, uma das missões mais ambiciosas da NASA para a próxima década teve o seu momento de glória. A sonda Europa Clipper, que está em sua longa travessia em direção às luas geladas de Júpiter, utilizou os seus instrumentos de última geração para observar o 13 Atlas. Mesmo estando a uma distância monumental, a Europa Clipper conseguiu captar dados sobre a composição de poeira e voláteis que o cometa liberava enquanto cruzava a região dos planetas gigantes. Este relato é histórico, pois marca a primeira vez que uma missão de flagrante importância para a astrobiologia estuda um objeto que não pertence ao nosso sistema solar a partir das profundezas do espaço exterior. Simultaneamente, o telescópio espacial Hubble realizou uma revisita ao cometa em 4 de dezembro de 2025. Após o encontro violento com o Sol, os cientistas temiam que o núcleo de 800 metros pudesse ter se fragmentado. No entanto, as imagens do Hubble confirmaram que o 13 Atlas permaneceu íntegro, exibindo uma cauda de poeira ainda mais majestosa e complexa. Este segundo olhar permitiu comparar o estado do cometa antes e depois do calor solar, revelando que a sua estrutura interna é surpreendentemente robusta.
A persistência do núcleo sugere que este objeto nasceu em um disco protoplanetário com condições de densidade e temperatura que favoreceram a criação de corpos celestes extremamente duráveis. O oitavo ato da nossa crônica é o testemunho da resiliência de um viajante que, mesmo ferido pelo fogo, continua sua marcha triunfante em direção ao infinito. Entramos agora nos primeiros meses de 2026, o capítulo final da nossa observação direta. Em 27 de janeiro, o satélite TESS, famoso por caçar exoplanetas ao redor de outras estrelas, voltou as suas câmeras para o 13 Atlas. O objetivo era monitorar as variações de brilho na curva de luz do cometa conforme ele se afastava. O que o TESS registrou, juntamente com a missão SPHEREX em 4 de fevereiro de 2026, foi um aumento inesperado e fascinante de brilho. Esse fenômeno, conhecido como Outburst, sugere que bolsões de gases supergelados, enterrados profundamente no núcleo por eras, finalmente encontraram o caminho para a superfície, criando explosões de brilho que iluminaram o cometa como um último adeus antes de mergulhar na escuridão. O legado do 13 Atlas é imensurável. Ele não foi apenas o terceiro visitante interestelar, ele foi o primeiro a ser escoltado por uma rede tão vasta de tecnologias humanas. Através dos relatos da NASA, aprendemos que a química orgânica de outros sóis é assustadoramente semelhante à nossa, mas com nuances que contam histórias de sistemas solares distantes e exóticos. Este cometa serviu como um teste de fogo para nossa defesa planetária, provando que somos capazes de detectar, rastrear e analisar objetos em velocidades hiperbólicas com precisão absoluta. O Atlas está agora saindo do nosso sistema, levando consigo o calor do nosso Sol em sua superfície e deixando para trás terabytes de dados que serão estudados por gerações de astrônomos. A jornada de 18 minutos do 13 Atlas termina aqui, mas a sua influência na ciência apenas começou. Ele nos lembrou de que o sistema solar não é uma ilha isolada, mas um porto de escala em um oceano galáctico vasto e movimentado. Ao observarmos este mensageiro interestelar, olhamos diretamente para o passado de outra estrela e, talvez, para o futuro da nossa própria exploração espacial. O Atlas desaparecerá nas sombras do espaço profundo em poucos meses, retornando à noite eterna de onde veio, mas o conhecimento que ele nos deu permanecerá como uma luz guia para a próxima vez que o desconhecido bater à nossa porta. E assim encerramos a crônica do mensageiro de outro Sol. Agradecemos por acompanhar cada relato, cada manobra de sonda e cada descoberta feita pelo esforço conjunto da humanidade. Se este vídeo expandiu a sua percepção sobre a vizinhança cósmica em que vivemos, não esqueça de compartilhar esta jornada. O universo continua a sussurrar seus segredos, e nós continuaremos aqui, com as lentes abertas, esperando pelo próximo visitante que ousar cruzar o abismo. Até a próxima fronteira, no além do infinito.